Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre mais uma fase do Code Rocker Way. Então, nos vídeos anteriores eu falei sobre o planejamento, sobre o pré-projeto, planejamento, desenvolvimento, build, e o deploy seria a última fase. No vídeo sobre build, eu comentei a importância de separar muito bem essas fases, os estados do teu software, que ele está em desenvolvimento, ele está sendo construído na fase de build e ele está sendo entregue para os servidores na fase de deploy e mais tarde ele vai ser executado isso nos servidores, certo? Eu citei nesse vídeo sobre build, tem lá então um link sobre os 12 fatores onde cita essa importância. Eu vou comentar aqui duas ferramentas que nós temos usado na maioria dos projetos, que é o deployer e o deploybot. O deployer ele é um script PHP que você baixa ele da deployer.org, certo? E você pode baixar ele via Composer ou via fazer o download do deployer.far, que trabalha com PHP e conhece. O .far é um pacote que tem um projeto inteiro dentro, é um pacote zipado, gzipado na verdade, com o projeto inteiro. Então você vai escrever um script para que vai ser executado por esse deployer. Então aqui tem um exemplozinho de um projeto usando o deployer. Eu mascarei os IPs aqui, mas eu configuro os servidores. Eu tenho um servidor de homolog, de produção e de teste, e eu uso aqui o comando do próprio deployer para fazer, então, configurar os servidores para cada um deles. E aí eu crio as tasks. Então eu tenho tasks que eu chamei de várias tasks. Então, a task para avisar no Slack que está começando, que está terminando o processo. Uma task update git, que aí executa o script que eu defini aqui. Uma task chamada install composer, para cada ambiente que eu quiser. Uma que roda as fixtures do Doctrine, que constrói o front-end. Para cada um dos ambientes tem algumas coisas específicas. Que faz o rsync, eu uso o rsync aqui para transferir os dados de um lugar para outro, entre os servidores. Configura, resolve permissões do projeto, muda da chmode, por exemplo. E aí eu tenho uma task aqui, por exemplo, a task deploy promolog. Então a deploy promolog ela vai executar todas essas tarefas aqui. Ele avisa no Slack que começou o deploy, faz o git, atualiza o composer, constrói o front-end, faz o rsync da máquina que está sendo executada o processo deploy lá para o servidor que você mandar, certo? Faz então, ele faz via SSH no caso, limpa o cache, roda as migrations do Doctrine, configura os caches, então faz todas as configurações que eu queira, né? Então eu tenho aqui, eu tenho um agrupamento de tarefas, certo? E eu posso passar parâmetros, então para essa tarefa aqui eu passo qual é a branch que eu quero fazer o deploy, ou eu posso usar master que é o default. E eu vou executar esse cara dessa forma. Eu tenho aqui o readme exemplo. Então, eu vou fazer deploy para testes, então eu executo php deployer.far e a task deploy test, que eu chamei aqui, deploy homolog, deploy production, e para qual servidor que eu quero, e aqui eu quero o verbose para mostrar na tela passo a passo o que ele está fazendo. Então eu executo esse comando aqui, deployer.far e etc. Então, para cada projeto que a gente trabalha, a gente pode criar esse script de deploy e cada projeto sabe como fazer o deploy. Então isso facilita muito, então, o desenvolvedor viu ali nos testes, nas fases anteriores aqui do Code Rockway, que os testes passaram lá no build kite, que o Coda se deu ok na branch dele lá no Git, e ele pode simplesmente abrir uma linha de comando aqui, executar esse comando aqui e ele faz o deploy lá para o servidor. Certo? Então, no site do deployer.org tem mais exemplos, tem uma documentação. Se não me engano, eu fiz no meu site também um deploy. Eu fiz um texto sobre esse cara. Ah, não, deve estar, acho que não está aqui. Mas tudo bem, nesse deployer.org tem o exemplo, eu acho que está no meu Medium, depois eu coloco o link no vídeo. Certo? Então, o deployer é uma ferramenta legal. O bom é que ele é um script PHP. Então você pode fazer qualquer regra que você queira fazer aqui no PHP. Fazer conectar com banco, fazer limpar conexões, limpar cache, qualquer coisa que você imaginar fazer com PHP é possível fazer com esse cara. Outra ferramenta que a gente tem usado nos últimos tempos é o Deployer, o Deploybot. O Deploybot é uma ferramenta paga, mas ele é relativamente barato.
Então, para um repositório é free e para até 10 repositórios, 10 projetos é $15 por mês. Também não é nada extremamente caro. Ele é bem interessante. Você faz assim, cria aqui o teu projeto. Eu vou mostrar aqui um projeto. Então eu tenho aqui o dashboard. Eu tenho aqui os repositórios. Lembra ali que ele tem para um é gratuito, até 10 é $15. Eu posso configurar usuários e tal. Eu tenho um projeto aqui. E esse projeto, esse repositório, ele tem dois ambientes. Tem o ambiente de produção e o ambiente de homologação. Eu posso vir aqui, clicar aqui, dar um deploy e ele vai executar todo o processo. Ele diz aqui qual foi o último commit que ele mandou para o servidor, qual foi a data, etc. E eu posso vir aqui e ver quais são as configurações desse ambiente aqui. Então, se eu clicar aqui, eu vou ver, por exemplo, quais são os servidores que fazem parte desse ambiente. Então, eu posso ter, o que é legal do DeployBot é que você pode, por exemplo, ambiente de homologação eu tenho um servidor, mas o ambiente de produção eu posso ter vários servidores na Amazon, certo? Então, eu posso vir aqui e criar várias configurações de servidor e eu vou dar deploy de uma vez só. Então, eu clico ali na tela, no clique, dou um OK, ele faz deploy, ou você pode fazer isso automático. E ele faz deploy para todos os servidores que você queira, automaticamente. Isso é bem interessante. O que a gente faz aqui? Então, no deploy para ambiente de homolog, a gente vem aqui, nós viemos aqui, dizemos que o método de deploy é automático. Ou seja, quando alguém fizer commit na branch master, na verdade aqui, eu comentei no vídeo passado, quando o pull request é aprovado, ele vai para o master, certo? Eu não tenho nenhum pull request aqui aberto, mas no momento que eu venho aqui dar aprovar um pull request, o que acontece? O deploybot é avisado. Então eu tenho uma conexão aqui entre o deploybot e o Git, o GitHub no caso. No momento que alguém fizer o merge do branch para master, o próprio GitHub avisa o deploybot e o deploy começa automaticamente a rodar para esse ambiente de homologação, certo? Então é automático. Ele não recomenda fazer isso para produção, não é legal, mas para homologação é legal. Então a pessoa lá fez o desenvolvedor fez o pull request, foi aprovado, os testes rodaram, o code se deu ok, alguém foi lá e aprovou o pull request lá no master, automaticamente o deploy é feito para o servidor de homologação e ele avisa aqui no Slack. Ele vai lá no Slack e avisa, ó, tá, a branch tal, o commit tal está no servidor de homologação. E aí o pessoal de testes pode vir aqui e testar aqui no servidor de homologação, certo? E eu posso ter então vários ambientes, né? Então aqui eu tenho ambiente de produção. O ambiente de produção é a mesma coisa. Tenho vários servidores, aqui eu tenho só um. E esse cara aqui é manual, porque o deploy para produção é uma tarefa que eu não gosto de fazer automático. Prefiro fazer manual, porque é uma decisão de projeto, às vezes, de produto. Eu não quero mandar agora para o servidor essa conjunto de features. Eu quero mandar só amanhã, porque vai ter uma campanha de marketing ou alguma coisa. Eu tenho que atualizar a documentação, eu tenho que avisar os usuários, sei lá. Então, o deploy para produção a gente faz manualmente. Aqui nas configurações do servidor, bem rapidinho eu vou mostrar. Eu tenho aqui quais são as configurações, qual é o login, qual é o servidor, qual é a porta e qual é o tipo de deploy que eu vou fazer. Aqui eu estou fazendo deploy via linha de comando, via um conjunto de scripts, certo? Você pode vir aqui e executar cada um descrever todos os scripts, shell script que você fez, que ele vai executar no momento do deploy. É basicamente o que a gente fez aqui também com o deployer, só que aqui é a mesma coisa, na verdade, são shells, shell script. O que a gente vai fazer? Quando ele der deploy, ele vai conectar lá nesse servidor e vai executar essa série de scripts aqui. Então eu faço um deploy, uma conexão aqui no meu caso, eu faço uma conexão para uma área temporária do servidor de homologação ou de produção, executo alguns testes lá, algumas construções lá, limpo o cache, etc. Copio os arquivos para as pastas corretas, faço backup se for preciso, etc. Ele tem algumas coisas que você pode fazer, ele pode avisar, mandar
executar algumas URLs antes ou depois de cada deploy. Você pode ver qual é o commit. Então é bem interessante. Você faz essa configuração aqui para cada servidor, certo? Você pode duplicar os servidores, tu vê aqui qual foi o último servidor. Tu pode ver o histórico, que é legal aqui, você pode vir aqui você pode vir aqui no histórico e ver quais foram os últimos deploys que foram feitos para esse ambiente. Você pode fazer um rollback ele fez o deploy do dia 18 para o ambiente de homologação desse Git aqui, desse commit. Eu posso fazer rollback para o commit anterior, certo? Então eu posso, deu algum problema, eu posso vir aqui e desfazer isso. Se eu clicar aqui, eu posso ver o histórico de tudo que foi feito nesse deploy. Então, qual foi a branch, qual foi os commits que foram feitos, todos os commits que foram feitos nesse deploy, referentes a esse deploy. Posso ver o log de tudo que foi executado, que são os comandos, todo o log que executou, todos os outputs, certo? E se acontecer algum problema, ele vai falhar o deploy. E você vai poder ver aqui o status do deploy. Então, isso é bem interessante porque você consegue automatizar isso. Então, o deploy para homologação ele está automático e o deploy para produção eu venho aqui, eu ou alguns dos usuários aqui que estão delegados para fazer isso, podem vir aqui e clicar no botão deploy, certo? Então, a gente tem usado essas duas ferramentas. O DeployBot ele é relativamente novo, e é uma startup e a gente está usando ele conecta com vários tipos de Git aqui. Tem faz deploy para ele tem ali eu estou usando o deploy manual ali para escolher o servidor. Eu estou usando esse deploy aqui FTP SFTP porque eu já tinha os servidores, mas você pode configurar inclusive para ele criar uma instância na Amazon, criar uma instância na DigitalOcean. Ele envia dados para o New Relic. Cara, é relativamente impressionante, assim, empolgante a ferramenta. Eu também não estou ganhando nada para divulgar isso, mas eu acho válido quando as ferramentas são legais, né? Então, e eu também gosto desse tipo da precificação deles, que é bem simples de entender. Então, se você tem até 10 projetos, é $15. Então, acabou. Não tem muita magia negra para você calcular o valor, certo? Então, existem outras ferramentas, lógico. Essas são as duas que eu uso. Cada linguagem de programação tem ambiente, tem as suas ferramentas. Eu aconselho então, o que eu aconselho fazer é pensar bem essa divisão de tarefas, de fases. Então a fase de build ser diferente da fase de deploy. Então vocês viram que acontece, a fase de build ela roda lá na branch lá no GitHub. O deploy lá para o GitHub, starta um build. Se esse build está ok, quando a pessoa dá o desenvolvedor dá o merge, esse merge para o master starta o deploy, por exemplo, para homologação. Então, a ideia é você automatizar o máximo possível. E as coisas que não podem ou não devem ser automatizadas, por exemplo, o deploy para produção, ele não é automatizado aqui, eu não faço deploy automático, mas ele é um one-click button, um one-click deploy. Então eu vou ali no site e dou clique deploy e acabou. Eu não preciso me preocupar mais com isso. Se acontecer algum problema eu vou saber, todo mundo vai saber. Todas as fases, todas as nossas fases aqui elas estão integradas com o Slack, então todo mundo fica sabendo quando as coisas acontecem, isso é bem importante. Então, a minha dica é automatize o máximo possível, faça as coisas ficarem fáceis, o que não precisa, o que não pode ser automático, faça ser fácil de ser executado. Então, é por um clique ou uma linha de comando que você vai executar as coisas que você precisa. Certo? Tarefas repetitivas não devem ser feitas por ser humano, devem ser feitas por robôs, né? Por bots, ou como deploybot ou por scripts. É possível você fazer outras coisas, por exemplo, você pode do Slack, usando o Slack bot, você pode do Slack que a gente usa aqui, você pode criar um comando no Slack que ele starta o deploy, certo? É possível fazer também. Se você não quer abrir um terminal para digitar o comando, você pode dentro do Slack mesmo fazer barra alguma coisa. O Slack tem essas configurações,
O Telegram tem isso também, tem os bots do Telegram. Então você pode fazer, tem o Hubot, a galera usa o Hubot, que é uma ferramenta do GitHub. Então existem várias formas de se fazer isso. Tente automatizar o máximo possível, que isso vai tirar uma boa carga de trabalho de você e uma boa possibilidade de erros também que podem acontecer, vão ficar transparentes. É isso, espero que tenham gostado dessa primeira fase de vídeos do Code Rocker Way. Pode ser que a gente crie outros projetos, outros vídeos mais tarde. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão sobre qualquer um dos pontos, você pode comentar novamente nos vídeos ou mandar um e-mail para o contato@coderocker.com, ou comunicar com a gente em qualquer rede social que nós vamos ter o maior prazer em ajudar. Beleza? Se a tua empresa quer saber um pouco mais sobre o nosso processo, quer implantar esse processo do Code Rocker Way na sua empresa, na sua equipe, ou quer que a gente trabalhar com a gente, também é no contato@Code Rocker. Então a gente tem um maior orgulho em trabalhar com os clientes que a gente tem hoje e quer sempre crescer nisso. Beleza? Valeu, pessoal.